que está aqui em 20 para cada um lembrar de uma coisa, né? Então vamos nessa, né, gente? Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente, agradecer a presença de Dai, a presença de Regina, do Miqueias e da Yara, que também estão aqui presentes. E queria, assim, falar que esse evento, ele surge, né, de uma inquietação nossa, de uma reunião que a gente teve, que essa reunião, no dia dessa reunião, se eu não me engano, foi o dia que apareceu uma historiadora que falou no Fantástico que era anacrônico dizer que Borba Gato era um genocida. E aí nós resolvemos chamar as nossas historiadoras indígenas, né, a Dai e a Regina, para falar sobre isso, né, e para colocar a nossa perspectiva sobre o assunto, na perspectiva indígena sobre o assunto. Então surgiu o nome do evento, né, Indígenas na História e Historiadoras Indígenas, né, perspectivas não anacrônicas dos bandeirantes genocidas. E também agradecer ao pessoal do CEAI que nos ajudou a fazer tudo isso, né? E agora queria que as meninas se apresentassem, né? Primeiro a Regina e depois a Dai, e a gente vai dar continuidade com a fala da Regina. E aí depois de meia horinha a Dai fala também e a gente abre para perguntas. Quem quiser ir deixando logo as perguntas no chat, eu já vou logo separando e também deixando para fazer as perguntas após a apresentação delas. Tá bom? Se apresentem, por favor, Regina e Dai. Boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Regina e sou historiadora e sou mestranda dos estudos da linguagem. Só para me avisar ainda que eu estou na comunidade indígena e morando juntamente com meu pai, ele tem um barzinho aqui, vende doce e um monte de coisa. Então, gente, se vocês ouvirem uma fala ali, tipo, estão no barzinho, tá bom? Ou se ouvir um alto-falante enorme, aqui dentro da comunidade indígena tem um alto-falante enorme, que eles anunciam reuniões, várias coisas ali, tá? É eles, tá? Não sou eu, tá bom? E é isso. Já já eu inicio a fala novamente. Bom, Marruá, boa tarde. Eu sou da Moreira. Eu sou historiadora também, né? Me formei recentemente, mais ou menos em 2019. Sou mãe da Yara, sou tabajara em retomada, né? Nasci em contexto urbano, com pai, mãe, imigrantes aqui para São Paulo, ela da Bahia e do Maranhão, mas a família toda do Ceará. E, bom, eu faço parte do GT Indígena do Tribunal Popular, né, enquanto militante. Também sou comunicadora na TV Tamuia, que é um canal de mídia indígena também recente. Né, iniciamos aí em 2019 nossos trabalhos e sou fazedora de cultura, produtora cultural no espaço aqui na favela que eu moro, né, que eu moro numa região periférica do estado de São Paulo, que é a Casa Cultural Hip Hop Jaçanã. É muito bom estar aqui com todos, agradeço o espaço e vai ser muito bom esse encontro. Já está sendo muito bom. Gente, eu queria só pedir perdão para vocês que eu não me apresentei, né? Meu nome é Coelho, Felipe Coelho Tacariju, sou do povo Tacariju, estou aqui de Ceará, né? Também sou indígena em retomada, nasci em contexto urbano também. E agora estou aqui em Moitas, que é um distrito de Amontada, no Ceará também, onde estou fazendo um campo da minha pesquisa. Estou mestrando também pelo programa de linguagem da UEPG, né? Então agora eu passo a fala à nossa parente Regina, para que ela toque o assunto. Fala, tá contigo. Então, mais tarde nós vamos acertar com o CA e tudo, né? Que coloca essa responsabilidade sobre a gente, né? Historiador e tudo. E não, agora você vai falar, então. Então vamos nessa, né, gente? Vamos falar, né, sobre o vídeo, sobre as culturas indígenas. Então, a polêmica lá do vídeo que a gente assistiu e tudo, e por esse vídeo a gente está aqui reunidos para falar sobre o assunto, né? Então eu fiz uma pautinha aqui, uma pauta enorme aqui do que eu vou falar, mas eu vou resumir a minha fala. Vamos tentar resumir, né? E deixa eu ver que hora que é, 5h10. Então, mais ou menos 5h40, né, Felipe? Mais ou menos isso. Então, me avisa e nós vamos seguindo com a palestra. Então, primeiro, eu quero falar sobre o curso de História. Muitas vezes, quando a gente, as pessoas, o não indígena, fala de coisas dos indígenas,
Eu não sei até que ponto é falta de conhecimento, ignorância da parte deles, ou fingem não conhecerem. Eu não sei até que ponto isso acontece. Então, falando do meu curso de História, na verdade, eu já adentrei o curso de História por causa das culturas indígenas. Na verdade, foi o ponto, para mim, era um ponto positivo eu estar no curso de História, porque, para mim, eu iria aprender um pouco a mais sobre as culturas indígenas. Eu entrei, sim, no curso com uma expectativa tão grande da aprendizagem, né, que acabei não saindo sabendo daquilo que eu queria aprender, mas ensinei aquilo que eu queria ensinar. E até hoje nós temos ensinado. E isso, para mim, foi uma grande alegria por eu poder contribuir com a minha cultura indígena. Eu sou da cultura indígena Etnia Caigangue, não sei se eu já falei isso. Então, isso foi para mim, o curso de História já foi tipo uma decepção já desde o começo, né? Não que eu não ia me formar isso, né, na graduação, né? A decepção foi tão grande porque eu não via o indígena na história. Não há nada de relato sobre o indígena na história. E quando a gente vai ler sobre o indígena na história, a gente vê o indígena escravo, o indígena sendo morto pelos bandeirantes. Eu fiz um resumo aqui que eu acho que eu fiz o tempo cronológico de frente para trás, tá, gente? Vai ficar meio confuso, mas dá de frente para trás. E quando eu falo já do curso de História, eu já entro para a Lei 11.645/2008. Quando a gente fala dessa lei, eu fiz as contas no dedo, né? 2008, 2018, 19, 20, 21. São 13 anos. Eu estava comentando aqui com meu esposo, né? São apenas 13 anos, gente, que adentrou dentro dos colégios que é obrigatório ter a temática indígena. Então, até o momento, assim, eu vejo assim que é uma falta de conhecimento, é uma falta assim de, eu não sei na verdade dizer o que houve o não indígena, é muita falta de interesse do não indígena sobre a cultura indígena, ou que o não indígena, quem sabe talvez eu vá aqui tipo bater na cara de alguém dos professores aqui, gente, mas eu não vou pedir desculpa, não vou pedir perdão, gente, porque é a realidade que nós estamos vivendo. E então, gente, é muito pouco tempo que é obrigatório nas escolas ter a temática indígena. E quando eu vejo a temática indígena dentro da sala de aula, eu já vejo ela assim como sendo dada de uma maneira assim, eu posso dizer, errada. Não é da forma como nós indígenas gostaríamos. Ela é dada da forma como o não indígena quer, e não da forma que nós indígenas gostaríamos. Quando você fala em indígena, a população não indígena, eles não sabem nem quantas etnias tem no seu próprio estado, que na verdade vou falar aqui do estado do Paraná, que são 3 etnias, Caigangue, Guarani e Xetá. Se a gente perguntar para eles, eles não sabem, não têm conhecimento do que está acontecendo. E então é algo muito assim que tem mesmo que se pensar, tem mesmo que parar para pensar nessa situação. E quando a gente olha para a nossa educação, não tem assim um público-alvo que você possa dizer assim, aquele público-alvo já conhece, aquele público-alvo já tem uma formação sobre a cultura indígena que eles possam falar. Não tem, desde as séries iniciais, o ensino médio, adentrando até no ensino superior, gente, é difícil falar sobre essa situação. E é algo, assim, muito triste, a realidade é triste quando você fala sobre isso. Quando eu falei que estou falando de frente para trás, e isso não é só agora, gente. Não é só 2008, essa lei ali que ninguém conhece, desde 1500. A população não indígena vem fazendo com os indígenas, vem impondo suas leis, as suas regras, vem matando os indígenas. É coisa terrível que aconteceu desde 1500 e muitas vezes o não indígena, eles parece assim que eles não sabem ou se calam. Eu não sei o que eu posso dizer sobre os professores não indígenas.
E isso é terrível que vem acontecendo. Quando muitas vezes, quando eu falava no curso de História que são quase 300 etnias no território brasileiro, eles falam assim, nossa, me falavam, né, nossa, tem muitas etnias, né? Eu falei, mas se comparando com o que existia lá em 1500, essas 300 etnias que são existentes no território brasileiro, são poucas etnias que restaram, comparando com lá em 1500. Então, essa situação é muito triste para a gente. E quando nós falamos do vídeo daquela estátua lá, e isso que eles vêm fazendo com o não indígena já é desde 1500. Já nos impuseram, tipo, como se eles quisessem fazer uma transformação no indígena. Tipo, nós era um boneco feio e tipo, vamos arrumar eles. Vamos tentar arrumar, daí nos colocaram a sua cultura, a cultura do não indígena, né, que nós falamos é a aculturação. Nos puseram a sua língua, para nós falar a sua língua. Tomaram os nossos territórios. Houve o genocídio. Quando a gente vai falar da cultura indígena, são tantas coisas. Houve uma tragédia no nosso território brasileiro. E isso parece que ninguém vê, isso parece que ninguém sabe. Ninguém vê que isso está acontecendo. E quando eu falo, eu marquei aqui para me falar sobre o SPI, que era Serviço de Proteção aos Índios. Aqui diz Serviço de Proteção aos Índios. Era um grupo assim, que era para proteger os indígenas. Mas não era aquela proteção assim que nós podemos falar, nossa, que proteção que eles nos deram. Mas, na verdade, esse grupo ele foi intitulado para nos tentar civilizar, como ele sempre fala, eu sempre digo assim, que até hoje ninguém me explicou o que seria civilização. Que tentaram nos civilizar, tentaram pôr a sua cultura sobre nós, mas, como eu sempre tenho falado, nós somos, até o dia de hoje, até esse momento, nós somos resistência, nós somos uma luta, nós fomos resistência e vamos ser resistência. E quando entrou esse grupo do SPI, que eu até hoje, quando eu leio lá a parte do SPI, eu começo a rir, né? Que tem uma parte lá que fala assim que tinha esse grupo porque os indígenas são de menor. A gente não tinha a gente não tinha voz, sabe? Nós somos de menor, a gente não tem voz, nós não podemos escolher. Nós assim eu vejo assim que o SPI tinha um olhar assim que o indígena ele não tinha. A gente não tinha o poder para escolher aquilo que nós queríamos. Em relação à educação, a gente não sabia fazer nada. A visão do SPI era isso, né? A gente não sabe, o indígena não sabe fazer nada, eles são de menor, então as escolhas quem tem que fazer pelo indígena era o não indígena. Eu escolho para ele o que é melhor para ele. Então, quando eu vejo essa parte aqui, eu fico, sabe, muito triste. Eu falei, nossa, a gente nunca teve o poder de escolher aquilo que nós queríamos. E tanto é que dentro das comunidades indígenas, eu não vou falar antigamente, porque é tudo recente, né? Até os nomes das escolas, né? A gente não poderia colocar um nome de um cacique importante, de um curandeiro que é importante para a gente, né, do ancião da comunidade. Isso não era válido, né? Quando se fala, né, cultura indígena, isso não era válido. O que era válido era colocar nome de pessoas que muitas vezes a gente nem conhecia. A gente nem sabe quem que era a pessoa. E tanto é que, quando eu estudei em Palmas, eu fui ver hoje. O nome da escola que eu estudei era Marechal Cândido Rondon, então eu fui procurar ver quem que era o sertanista, né? Quem que era a pessoa, né? Que nem eu sabia o que a pessoa significou para a comunidade para eles colocarem o nome do colégio. Então era assim, a pessoa vinha na comunidade e escolhia, porque nós éramos de menor. Assim eles viam a gente. Então eu posso fazer a escolha por eles. Eu escolho por eles e tá bom. Sempre foi assim. Então, quando eu falo da Lei 11.645, são apenas 13 anos.
que é obrigatório falar sobre a temática indígena. E agora, quando eu falo assim, falar sobre a temática indígena, eu coloco uma questão aqui para o grupo. O que eles falam? Algum indígena, algum professor já esteve dentro da sala de aula para ver o que realmente está acontecendo? O que realmente está sendo dado sobre a temática indígena? Realmente é aquilo que a gente quer que tire aquela ideia da cabeça que a gente sempre tem falado, né? Eu quero que tire isso da cabeça da criança, aquele pensamento que a criança tem do povo indígena, que é o livro didático traz essa imagem do povo indígena lá no passado, e o livro didático já remonta à ideia do racismo, do preconceito, porque muitas vezes eles não têm conhecimento. Então, até o livro didático, até a temática indígena dentro do livro didático, não é o indígena que escolhe. Não é o indígena que vai lá e faz um plano de aula, monta e diz, é isso aqui que você tem que levar para a sala de aula. Agora falando aqui, né, na verdade mudei tudo o assunto, que nem era isso que eu ia falar, fui pensar, né? Até o livro didático. Não é nós que fizemos. Não é o indígena que fez. Foi alguém que fez por nós. E daí a gente vai lá e dá aquilo que outra pessoa colocou no livro didático e a gente vai lá tentar dar a temática indígena, que muitas vezes o livro didático já não traz algo assim que a gente possa entender, porque é algo bem confuso, é algo louco, como sempre diz, o livro didático é algo bem louco, assim, que você vai lá ler, você não entende nem quem que está no livro, que cultura que está no livro, você não sabe nada. Então, quando a gente vê e a historiadora lá fala que não houve genocídio e que isso nunca existiu, se não tivesse existido o genocídio, o território brasileiro hoje era só dos indígenas. E com certeza iria ser uma maravilha. Eu creio assim. A natureza estaria inteira, os animais estariam todos aí, e agora nós vivemos nesses quadradinhos de mata, que já nem mata tem. Nós já bebemos aquela água que está tudo ruim, não tem mais caça e pesca. Então, puseram isso em nós. Nunca alguém, até agora que eu fui pensar no livro didático, né? Nunca alguém chegou para nós e perguntou como que você quer que faça? Como que você quer que... É sempre a visão do não indígena. Nunca teve a visão do indígena ali. Essa é a minha visão. Sempre é aquilo que o não indígena pensa de nós. E quando eu falo sobre o genocídio desde 1500, porque o nosso sofrimento, ele não começa agora, não começou ontem, é desde 1500. E nós temos sofrido até hoje. E genocídio, a religião, tudo isso. E quando eu falo sobre isso, eu digo que não foi atingido somente os territórios, atingiram a nossa moral, o nosso psicológico, afetaram tudo isso. E daí, quando tentaram propor isso para nós, né, puseram isso em nós, mas ninguém fala assim, eu vou aprender a cultura do indígena. Ninguém tem interesse em falar sobre a cultura indígena. Então, são poucos tempos. É pouco tempo para se falar a temática indígena. E falar uma temática indígena em tempos que nós estamos vivendo é muito difícil. Ainda mais no nosso desgoverno que nós vivemos hoje. E que também eu creio que é um genocida, né? E então é difícil para nós indígenas viver nesse contexto que nós estamos vivendo, a pandemia, que na verdade a pandemia já é para nós desde 1500, né? Desde 1500 nós temos que lutar para nós viver, para nós sobreviver. E outra coisa também que o não indígena, ele, quando entra o SPI, né, para fazer o não indígena ser digamos, nós ser um cidadão, para a gente ser um trabalhador nacional. Eu falei isso para o Alexandre, quando eles falam em trabalhador nacional do indígena, ali eu já vejo um preconceito contra a cultura indígena.
porque o não indígena ele não conhece a nossa divisão de trabalho. A nossa divisão de trabalho é diferenciada do não indígena, como eu já citei hoje de manhã na palestra, quando o Alexandre me falou, a gente sentado ali fora, porque dentro da comunidade indígena é diferente, né? A gente não está não está na cidade, no meio daqueles prédios que a gente não vê nem a cara do vizinho, né? Aqui a gente vê os vizinhos para lá e para cá. E ele falando para mim, olha, Regina, para onde eu olho eu vejo alguém trabalhando, todo mundo trabalhando, fazendo seus artesanatos. Eu falei, pois é, Alexandre, esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do indígena. E olhe para você ver como chamam nós, ainda são capazes de chamar nós de vagabundo. Porque o índio é conhecido como vagabundo, é visto como vagabundo. Mas eles não conhecem a nossa realidade aqui dentro da comunidade indígena, não sabem como que nós vivemos. Então, o não indígena, na verdade, assim, que eu sinto e vejo, é uma falta de conhecimento muito grande sobre a cultura indígena, sobre a nossa história indígena. Quando eu falo por a nossa história, a história contada pelo indígena, é a história contada que nós mesmos conte, não que alguém conte por nós. Porque isso também é impor algo sobre os indígenas, é impor algo sobre nós. Não deixe que eu escreva sobre você, porque você não sabe. Quando alguém vai escrever sobre mim, eu tenho a plena ideia que eu não sei escrever sobre mim, né? Eu não sei escrever minha história. Então, alguém vai ter que escrever por mim. Eu sinto assim. Então, quando falam isso para mim, eu já penso, né? Então, acho que eu não sei, mas é essa história que a gente quer contar. A história contada por mim. A verdadeira história do Brasil, que eu sempre digo, a verdadeira história do Brasil sendo contada pelo indígena, não pelo não indígena, não aquela história europeizada, aquela história da Europa lá. Eu não entendo por que o brasileiro quer tanto conhecer a história de outro povo, um povo que a gente nunca viu na vida, e não se interessam em conhecer a própria história do Brasil. E quantas histórias no Brasil nós temos? 300, quase 300 etnias, quase 300 histórias diferenciadas, quase 300 línguas. Quantas histórias o Brasil não tem? Quantos heróis nós não temos? Povos, pessoas que lutaram por nós, pessoas que derramaram seu sangue para ver hoje nós dentro de uma universidade, para ver nós estar aqui hoje falando sobre nós. E muitas vezes a gente, até o nome de um colégio, muitas vezes a gente não pode pôr o nome desse herói que é para nós, um indígena que lutou pela nossa cultura. A gente não vê isso. Os não indígenas não verem isso. E isso, para mim, é muito triste, conviver com essa situação. E, nossa, é difícil falar sobre a situação da cultura indígena quando se trata de historiadores, muitas vezes, que não conhecem a história. Eu digo isso porque não conhecem a história, porque eu vivi isso, né, no curso de história. Muitas vezes tem que ensinar o próprio professor, falar sobre o povo indígena para o próprio professor. Daí, então, eu iniciar o meu trabalho sobre a Lei 11.645/2008 e ver que a situação é muito difícil, que são muitas vezes a gente diz, nossa, são 500 anos, 521 anos do indígena no Brasil, mas olha, são apenas 13 anos, pouco tempo, e muitas vezes a história da cultura indígena, muitas vezes ela é silenciada, até mesmo dentro dos colégios, desde as séries iniciais, é muito difícil falar com eles sobre a cultura indígena. Muitas vezes a gente olha para o professor assim, né, e diz, nossa, parece fácil eles darem aula, tudo, mas é difícil quando a gente não conhece outra cultura. É difícil quando a gente tem que tirar a ideia da cabecinha da criança. É difícil, e eles colocarem na cabeça da gente, puxa vida, você não poderia estar fazendo isso, porque você é dessa outra cultura, você não deveria ter feito isso. E a gente muitas vezes sair triste do colégio, porque a gente muitas vezes não conseguiu aquilo que a gente queria atingir.
E, nossa, eu me entristeço muito. Eu muitas vezes cheguei a chorar nas palestras, sair chorando, e conversar com meu marido e falar para ele, nossa, sabe aquela situação que você é professor e vai lá para dar aquela temática e você quer que a criança aprenda, mas você sai de lá e você não conseguiu aquilo que você queria passar para a criança. Então, isso chegava a doer em mim. Eu falei para Alexandre, não está fácil. Vamos trabalhar mais a cultura indígena, vamos colocar os professores para trabalhar a cultura indígena, porque, assim, eu acho lindo os trabalhos assim, que os nossos alunos indígenas fazem nas comunidades indígenas, fazem trabalhando as etnias, as comunidades indígenas, mas quando eu vi que os professores tinham essa falta de conhecimento, eu falei assim, nossa, é preciso trabalhar com aquele que está lá fora. Porque se eu não trabalhar com aquele que está lá fora, ele vai continuar sendo preconceituoso comigo, com a minha cultura. Então, eu preciso trabalhar a cultura indígena fora da comunidade indígena. Então, é por isso que eu e Alexandre estamos trabalhando essa temática indígena, para que haja, quem sabe, um dia menos preconceito, para que haja um dia... para que um dia os professores... nossa, acho que seria um sonho para mim eu chegar... não ser eu que ter que falar da cultura indígena. E iria ser um sonho para mim eu chegar e ver um professor falando da cultura indígena, sabendo das etnias do Paraná, sabe? Falando das 3 etnias, a cultura deles é assim, assim. Nossa, para mim ia ser um sonho. Aí eu poderia morrer, né? Se isso acontecesse, né? Mas do jeito que a coisa está indo, eu acho meio difícil. Então, é preciso a gente unir forças. Agora vai um conselho para todos nós aqui, né? Os indígenas que estão aqui, que eu creio que tem alguns aqui, é preciso unir forças. É preciso nós lutar para que nós venha ter aquilo que nós merecemos, não aquilo que alguém escolha por nós, que seja algo que nós escolha. E para que nós venha conseguir, assim como a gente está tendo o Imporã lá dos autores, né, para que nós possamos ser autores da nossa própria história. Não nós chegar dentro da sala de aula e falar sobre a história que nós escrevemos, não a história que outro escreveu. E, nossa, seria um sonho. É um sonho que ainda nós temos que batalhar muito. Só que essa luta não é só eu, não é só o Alexandre, não é só o Felipe, é nós todos juntos. E a luta é nossa. Ninguém vai chegar aqui por nós e dizer assim, não, olha que bonito, escrevam sobre a história de vocês, é lindo, ninguém vai falar isso para nós, nós temos que tomar atitude nós mesmos. E ver que isso nós precisamos. Ver que nós precisamos de tudo isso. Para que acabe, não sei se um dia isso vai acabar, porque o nosso país é um país preconceituoso. Não adianta dizer, né, não, o Brasil é um país muito bom de se viver, gente. Aqui no Brasil é difícil de se viver. O preconceito é demais. Dentro da universidade, da sala de aula, é sofrido. Então, é uma batalha que nós temos que lutar todos juntos, para que nós venha conseguir aquilo que nós queremos, não que os outros façam por nós. E como a historiadora falou que não há genocídio, gente, há genocídio até hoje. Os amigos Guarani Kaiowá, a gente assistia os vídeos, eu e o Alexandre, acho que foi em 2014, 2015, a gente pedia misericórdia, meu Deus, o que está acontecendo? Não deixe, eu lembro que teve uma época lá que estavam indo matar eles. E eu e o Alexandre lá, meu Deus, o que eles estão fazendo? E ainda era no governo Dilma. E nós, Deus, que toque o coração dessa gente, que não faça isso, porque, meu Deus, ainda há genocídio, ainda há pessoas tomando os nossos territórios. Então, quando uma pessoa chega para a gente e diz, gente, é mentira, que isso não houve no Brasil, a gente ouve sim, só que a história, o livro de história, ele não conta. Não conta do genocídio, não conta de quantas etnias, não conta de quantas línguas são. Isso não conta. Quando vai falar do indígena,
é o índio escravizado, é o índio vagabundo, sempre isso vai haver. Isso o livro não vai trazer para nós. Então é nós que temos que lutar para nós ter o que é nosso e nós ter coisas no nosso nome, para nós conseguir ter os nossos heróis nos livros, autores, nomes de escola, como já tem hoje, né, em várias comunidades. Eu fico olhando os nomes das escolas, todos os nomes indígenas lá. Eu falei, é uma conquista para nós conseguir pôr o nome da escola, um nome de um professor indígena, de um cacique, de alguém importante. É muito bom para nós. E eu quero encerrar minha fala aqui, que já são 5h36, antes que eu chegue nos 5h40 e passe mais para frente. Então, eu quero dizer aqui que a luta é nossa. A luta é dos indígenas. Nós até aqui fomos resistentes e vamos ser resistentes, vamos continuar sendo resistentes para nós ter o que é nosso, para nós ter algo no nosso nome, para que ninguém venha decidir para nós, ó, eu quero que você faça desse jeito porque é melhor desse jeito. Não, é nós que vamos saber o que nós vamos falar. Nós vamos dizer, não, eu sei o que é melhor para mim, eu quero assim, eu quero dessa forma, eu quero dessa maneira. E eu encerro a minha palavra aqui e agradeço a cada um. Agradecido, parente, sua fala forte me emocionou e me inspira também, viu? Muito obrigado por fazer parte desse grupo. E agora passar para a nossa querida Dai. Conheci esse ano, mas já tenho um carinho muito grande. Espero que ela também chegue aqui pelo Nordeste para a gente conhecer umas praias e conversar. Dezembrão eu tô aí. Você vai ter que fazer aquela xepa, você tá ligado, né? Tô ligado, sim. Tamo junto, tá contigo, vai. Marruá, a todos, a todas, todos. Agradecida, Regina, pelas palavras, como o Diário disse, palavras que trazem muitas dores, né? Porque diariamente, ontem mesmo um parente foi assassinado. Em meio à comunidade a sangue frio, né? Não sei se muitas pessoas acompanharam esse caso, mas aconteceu. Se eu não me engano, ele era do povo Tarariú. Mas também são palavras que trazem muita força, né? Muito fortalecimento. Eu vou começar também de trás para frente, mas já colocando uma perspectiva nessa questão do tempo, né? Porque nós, enquanto povos originários, nossos tempos não são divididos, né? De passado, presente, futuro, muita coisa conflui nesses 3 lugares e muitos fios se relacionam nesses lugares todos para que a gente consiga confluir nos tempos, né? Pois não conseguimos caminhar para frente sem olhar para trás e sem estar presente. Então, essa questão do tempo, do que é sincrônico, do que é anacrônico, é algo que, dentro de uma perspectiva histórica indígena, ela entra em conflito, né? E eu gostaria muito também de já iniciar trazendo esse conflito, né? A fala de Regina, quando ela traz que os não indígenas, né, não conseguem compreender a nossa noção de trabalho, os nossos tempos, muito um resultado do conflito da guerra dos mundos que Ailton Krenak traz, né? Quando Ailton Krenak fala que a todo momento nós, povos indígenas, estamos em guerra de mundos com os povos brancos, né, não indígenas, com toda essa colonialidade, com todo esse ancestral colonial que existe hoje, né, na nossa vida, na nossa subjetividade, é sobre isso que a gente fala. Nós temos perspectivas, nós temos cosmovisões, nós temos cosmogonias, né? Que, enfim, existem essas palavras complicadas que a academia coloca para definir essas coisas, mas é simples, né? Nós temos nossa forma de ser e de estar no mundo. E a todo momento essa forma de ser e de estar no mundo, independente se somos tão plurais, né? Somos 305 etnias e contando, 279 em processos de retomada e contando, porque isso é algo também que eu sempre pontuo nas minhas falas, as retomadas elas serão eternas, porque as intervenções foram eternas, internas e complexas, né? Então, estaremos sempre nessas retomadas, mas
É muito essa guerra de mundos mesmo que vivemos, né? Então, existe o lugar dessas dificuldades de compreensão também, porque esses mundos em nenhum momento eles vão conseguir confluir, né? Porque a nossa forma de estar e ser no mundo, ela é a forma de estar e ser no mundo que necessita da vida. Nós necessitamos a todo momento da vida plena para estar, né? Então nós precisamos das nossas florestas vivas, das nossas águas, do nosso ar, dos espíritos ancestrais. Nós precisamos de todas as vidas aqui presentes para estarmos presentes enquanto povos. Já a noção, já a estruturação da vida do não indígena, ela é toda pautada na morte e na destruição. E tudo isso visando uma coisa muito pequena, que é o lucro. Né? A gente nunca pode desvincular essa guerra de mundos dessa questão capitalista. A gente nunca pode separar essas questões, porque o colono, né, quando ele entrou no nosso território, quando ele entrou em Pindoreté, em Pindorama, em Pindó, ele trouxe consigo também essa ideia do mercantilismo, da exploração, do uso, né, das naturezas, das riquezas da mãe irmã terra, né, e inclusive dos nossos corpos, dos corpos dos nossos ancestrais, né? Então, quando a gente traz essas questões, né, a gente não pode nunca esquecer desses conflitos e dessa guerra de mundos que está acontecendo desde 1500 e que seguirá acontecendo enquanto a gente não conseguir, enquanto sociedade, e aí eu falo de todos os povos existentes nesse planeta, encontrar uma solução de como viver bem nessa terra. Porque se continuarmos vivendo na Terra da forma como estamos vivendo, vamos nos extinguir. Vamos nos extinguir. Nossa mãe irmã Terra ela vai continuar aqui. Ela tem força, resistência, útero suficiente para conseguir gerar sua própria vida, mesmo sendo assassinada, estuprada todos os dias. Quem depende dela somos nós. Nós, enquanto seres humanos, dependemos da vida da Terra. Então, se continuarmos caminhando como estamos, a gente vai acabar com a nossa própria vida, não vai ser com a vida da Terra em si. Ela vai continuar aqui e vai se regenerar e vai gerar outras vidas que talvez consigam confluírem, né? E talvez aí dar todo o cuidado e o carinho que ela necessita, né? Porque nós, enquanto humanidade, estamos falhando nesse processo de cuidar da Mãe Terra. E aí, vamos, né, já começamos, mas vamos aprofundar, né, os outros assuntos. A Lei 11.645, né, quando a Regina traz esse debate da Lei 11.645, ele reverbera dentro do meu peito de uma forma, assim, muito grande, porque também foi o assunto da minha pesquisa de TCC, né, foi o resultado desse processo doloroso que foi estar dentro da universidade, enquanto mulher indígena, e favelada, né, e dentro de um centro urbano extremamente violento. E dentro da minha análise, né, eu coloco em xeque a própria lei, né? A lei ela é recente, como a própria parenta Regina trouxe, ela tem apenas 13 anos, e ela é resultado da reformulação de uma lei de 2003, que é a Lei 10.639, se eu não me engano, que é a lei que institui, né, a mesma obrigatoriedade, só que do ensino das histórias e das culturas afro-brasileiras e pretas africanas dentro do território de Pindó. Então, esse foi um resultado, né, de uma luta muito forte do movimento negro à época, né, que desde 1998, 99 vinha cunhando, né, uma grande luta em relação a essa retomada também da história, da presença, da existência, né, nossa enquanto povos dentro desse território. E aí apenas em 2008 veio esse acréscimo na questão indígena. E quando eu ouço, né, uma pessoa não indígena como aquela historiadora, que para mim de historiadora não tem nada, dizer que é anacrônico chamar os bandeirantes de genocida, eu fico pensando nos diversos revisionismos que os historiadores brancos, que os historiadores da coroa, que
que os historiadores não indígenas fizeram e fazem a todo momento em cima da história de Pindorama, né? Porque quais das nossas guerras, quais das nossas resistências são colocadas nos livros didáticos, né? Há apenas 33 anos existiram centros, existiram campos de concentração indígenas em Minas Gerais, em vários outros estados do Brasil durante a ditadura. Mais de 10.000 pessoas, seres humanos, corpos indígenas, foram assassinados durante a ditadura. E muitos outros foram escravizados na construção, por exemplo, da Transamazônica, na construção, por exemplo, de Brasília. Eu estive em Brasília agora, né, durante a Marcha das Mulheres Indígenas, e eu estive todos os dias com dor, porque todos os dias eu escutava o grito dos meus ancestrais, que foram escravizados dentro daquela capital. Eu via o sangue dos meus ancestrais em cada pedra de cimento que foi colocada no chão daquele lugar. Então, a todo momento, eu fico me questionando, né? Até que ponto eles usam das próprias práticas que eles fazem e jogam essas práticas nas nossas costas como se fôssemos os errados, né? Em estarmos lutando pela retomada das nossas histórias, das nossas presenças dentro da historicidade, né? E aí, por que eu questiono a própria lei em si? Porque ela possui vários furos, ela possui várias problemáticas. Uma das maiores problemáticas que eu encontrei dentro dessa lei é que é exigido que exista, né, a transmissão dos saberes indígenas, das culturas indígenas, das histórias indígenas, inclusive dentro de todas as disciplinas, né? A lei, ela obriga que todas as disciplinas escolares possuam saberes indígenas. E por que eu teclo nisso? Porque, geralmente, quando vem, né, as pessoas tratarem da questão indígena dos lugares, é sempre dentro desse lugar da história, dentro desse lugar do passado, dentro, às vezes, de um lugar da arte, da contribuição cultural, mas nós somos produtoras, produtores, sempre fomos, de diversos conhecimentos. Se não fossem os nossos saberes, os bandeirantes sequer iam ter cruzado todos os lugares que cruzaram. Os chãos, as estradas que eles passaram foram estradas que os nossos ancestrais construíram. Foram estradas que os nossos ancestrais abriram no meio das matas. Foram lugares que cruzavam do Paraná ao Amazonas, que foram os nossos ancestrais que fizeram. E ensinaram para eles como viver nesse território, como se alimentar, como sobreviver, como lidar com as diversas criaturas que existiam aqui. Então, a todo momento, os nossos ancestrais que consolidaram a possibilidade de vida desses povos aqui, né? E aonde? Em qual livro de história isso está sendo colocado? Que se não fosse por nós, nenhum deles ia ter sobrevivido. Porque eles chegaram aqui tudo fedido, doente, com fome, por muitos meses, né, cruzando os oceanos. E em que livro de história isso está? Né? Então, a lei, ela possui um furo, que é esse furo da questão das disciplinas, de não colocar o ser indígena enquanto um produtor de todas as ciências. Nós somos produtores de todas as ciências, de todas as medicinas, de todas as matemáticas, filosofias, sociologias, qualquer caixa acadêmica que você quiser separar e dizer que um indígena não produz, nós produzimos. Só que a partir sempre de um lugar de onde esses saberes todos estavam conectados. Nós não separamos os nossos saberes em caixa, porque separar nessas caixas é para nós também um problema, né? Porque para nós está tudo junto, né? Todos os saberes estão sempre muito conectados. Um depende do outro para existir, é sempre uma simbiose. Toda a nossa relação, não só do que produzimos, mas do que somos, é sempre uma simbiose. Né? Não é à toa que a maioria, se não todos os povos indígenas, e quando eu digo todos é do planeta, porque não existem povos indígenas apenas aqui, nem em Abaiaiala, é sempre essa simbiose de necessitar do todo para ser um. Né? Então, não separamos os nossos conhecimentos, e muitas vezes o não indígena vê isso como, não sei, gosta de homogeneizar, gosta de, enfim. Mas existe muito esse furo da questão das disciplinas, e um outro, que eu acho assim a cereja do bolo,
As universidades não possuem a obrigatoriedade do ensino da questão indígena. Eu me formei sem ter esse tipo de disciplina na minha graduação. E como Regina, eu entrei na graduação de História principalmente para me aprofundar nas histórias dos povos, dos outros povos que não diziam respeito ao meu povo, particularmente, né, de todos nós. É uma pluralidade muito grande, né? Éramos mais de 1.000 povos na época da chegada, né, dos colonizadores. Então, como dar conta de toda essa história? E aí, principalmente dessa história cheia de buracos. Porque, como Regina disse, não é só os nossos interesses que usurparam nossas vozes, usurparam nossas memórias. Eles usurparam as nossas memórias, e a partir desse roubo das nossas memórias, eles começaram a criar histórias que não só diziam respeito a nós, mas que principalmente diziam respeito a uma fabricação da imagem deles, né? Então, o Brasil, né, eu não gosto mais de usar esse nome para nos cunhar, né? Já costumo dizer que não sou mais nem brasileira. O Brasil, ele é essa história inventada. E em alguma outra fala minha que eu fiz em alguns outros espaços, eu gosto sempre de delimitar esse lugar. A história do colono dentro desse território é toda uma história inventada, né? O bandeirantismo mesmo, né, que é um das estruturas, uma das colunas que a gente vai discutir hoje, o bandeirantismo, ele é totalmente essa história inventada, né? Esse herói romântico, bandeirante paulista. O que eram os bandeirantes, se não assassinos de indígenas, escravizadores de indígenas? É muito importante a gente nunca desvincular a imagem do bandeirante de São Paulo, dessa vila de São Paulo, na época piratininga, né? Na época dos nossos ancestros, piratininga. Né? E por que a gente não pode desvincular? Né? Porque São Paulo quase não teve presença de escravização dos povos sequestrados de África. Majoritariamente, a escravização nesse território era uma escravização indígena, foi uma escravização indígena. E, inclusive, durante as bandeiras, né, quando os bandeirantes iniciaram esses processos, né, esses bandeirantes, esses mercenários, quando esses mercenários iniciaram essas jornadas de entrada nos interiores, as bandeiras possuíam, geralmente, mais de 1.000, 2.000 indígenas escravizados acompanhando. E, inclusive, corpos que eram usados como escudos durante batalhas que ocorriam no meio das matas. Né? Porque, por várias vezes, grupos bandeirantes encontravam com outros que estavam também atrás, enfim, das riquezas que eles estavam procurando. As bandeiras tinham esse objetivo, né? De escravização, algumas, de exploração de matérias naturais, outras. Né? Então, quando às vezes se encontravam grupos de exploradores, de mercenários entre as matas, os grupos indígenas eram colocados para guerrear no lugar dos brancos. Eles colocavam os nossos para se assassinarem. E isso a todo momento. Né? Essa era uma estratégia muito usual da própria colonialidade, né? Sempre utilizar os nossos para matar os nossos. Né? Eu e Coelho mesmo, nossos povos foram colocados nessa situação de conflito no território de onde somos originários. Né? O meu povo foi colocado enquanto perseguidor do povo dele. Povos que eram irmãos, que viviam em confluência nesse território. Né? Então, toda essa história colocada, né, pelo colono, personificada e que possui esse protagonismo do colono, é sempre essa história inventada. Né? Ela vem sempre desse lugar de conseguir acobertar os erros deles. Né? Então, essa semana mesmo eu tenho falado muito com o parente Giva Funiô, que é um grande ancião, um grande pensador aí dentro da nossa luta, e a todo momento ele vem repetindo para mim essa semana, em vários contextos diferentes, de como a briga subjetiva, né, desse imaginário coletivo, que é construído diariamente,
por parte dos brancos, essa luta deles apagarem os fatos que eles, né, as atrocidades que eles cometeram, né, e apagarem isso, né, de maneira a criar não só uma boa imagem deles, mas uma destruição da nossa. Né? A todo momento, nós, povos indígenas, somos submetidos a um julgamento, né, que possui várias maneiras de nos escravizar e de nos... Não digo amedrontar, não, porque nunca mais estamos com medo. Né? Desde o nosso contato com eles, nos sentimos mais medo. Mas de tentar nos amordaçar mesmo. Então, assim, é a tutela do Estado, como a Regina muito bem colocou, né? Essa tutela do Estado, essa criação, por exemplo, do índio selvagem, né? Que ela foi muito forte nesses romantismos aí brasileiros. Então, esse índio selvagem, indomável, que, enfim, que não teme a nada e que mata a todos e que come gente e etc., né? Que mata criança e tudo mais. Mas também esse outro lugar do índio bonzinho, do índio que, enfim, que obedece, que serve, que ama o seu senhor, como, por exemplo, em Iracema, como, por exemplo, nesses outros livros aí, dessa galera aí, romancista e tal. Então, a todo momento, a gente tem que lutar para ser o que somos, porque existem várias falas, existem vários imaginários já construídos sobre nossas imagens. Né? E travar uma luta contra esses imaginários é debater a questão da Lei 11.645, é debater a questão dos revisionismos históricos, é debater o que for o bandeirantismo, né? Essa Lei 11.645, ela, por mim, precisava ser colocada no centro das comunidades e discutida, mano. Muito extensamente, ela precisava ser reformulada muito extensamente. Né? As universidades têm a obrigatoriedade de ensinar sobre nós. Né? As universidades não são, isso não é determinado por essa lei. A partir do momento em que não é um professor, um licenciado, não possui o preparo suficiente. O preparo mínimo não é suficiente, porque como a professora Regina, a historiadora Regina falou também, nossa fala, nossa história, os nossos saberes, eles são muito extensos. Né? Nós precisamos de uma vida inteira de conversas com todos os povos, inclusive os que estão retomando, para conseguir dar conta do buraco de todos esses séculos. Né? Nós estamos falando de séculos. Nós estamos falando de 500 anos, né, de Brasil, e ele nada mudou. Racionais nunca é à toa. Né? São 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. E ele também não vai mudar, né, se a gente não começar a se pautar a partir dos povos indígenas para as mudanças mundiais. Eu falo de mudanças mundiais, porque é isso, a partir do momento em que o homem branco, colono, se sentiu no direito de sair do seu território para ir atazanar em outros territórios, porque eles vieram atazanar. Isso é atazanação. Eles vieram atazanar os outros territórios, eles mudaram todo uma forma de funcionar da terra. Eles conseguiram intervir em todo esse movimento quântico e universal que é a Terra inteira. A Terra inteira está conectada a todos os tempos, todos os lugares, todos os seres. E eles conseguiram interpelar toda essa conexão, eles conseguiram intervir de forma muito violenta, de forma muito negativa toda a conexão. Então, eu já encerro minha fala. Eu acho que eu deixei muitos pontos soltos em aberto, mas eu acho que é isso. A gente está aqui para conversar, para debater. E gostaria de agradecer novamente pelo espaço. É muito bom estar aqui com vocês. Eu me encontro hoje numa situação de um tanto quanto de tristeza. Né? Eu falei um pouco antes de entrar com o Diaru. Hoje eu perdi uma grande anciã, uma parente, parteira, que inclusive é quem faria
parto de minha filha e por várias questões não conseguimos realizar esse ritual juntas, mas hoje essa anciã Vijaya Pretajaya, Angélica Paim Vijaya, ela encantou, e hoje os nossos encantados recebem essa estrela, né, que antes carregava esse corpo de estrela aqui em terra e vai começar agora ao sair aos céus. Então, toda essa minha fala também eu gostaria de dedicar a essa irmã que muito me ensinou e que estará sempre presente, né? Eu acho que nas nossas caminhadas, como todos os nossos ancestrais. É isso. Agradecido, Dai, pela sua fala também maravilhosa. Sabe que eu sou teu fã, né? Meio, assim, redundante eu falar. E, gente, o pessoal do CEAI, a Dai foi aquela que eu convidei também para fazer um livro junto com a gente na coleção Retomados, porque eu acho que ela tem muita coisa interessante a falar. Mas ela ainda não me respondeu, mas uma hora ela vai me responder se vai dar certo ou não. E aqui eu tenho duas perguntas, gente. Uma para a Regina e a outra para vocês duas. A da Regina foi do Roberto, e ele pergunta assim: gostaria de saber da Regina como ela vê a questão do domínio da língua portuguesa sobre a cultura indígena e como a comunidade dela tem procurado manter a língua de sua etnia. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui que tem alguém no meu colo, tá bom? Tranquilo. Então eu não vou ligar a câmera, tá bom? Tudo bem. Então, Se o sobre Miquel a quiser pergunta... responder, o Miquel também pode responder. Então, respondendo a pergunta do Roberto, obrigada, Roberto, por perguntar sobre isso. Então, sobre o domínio da língua portuguesa, gente, essa é outra questão que eu já dei uma aula para letras, para o curso de letras, e é algo também muito triste, gente. Eu já quase chorei aqui, né? E, meu Deus. E isso também foi algo muito triste que aconteceu sobre as comunidades indígenas, né? Que obrigaram as comunidades a falarem o português, e se a pessoa, se o indígena não falasse o português, eles batiam na pessoa, batiam nos indígenas. E como que a gente manteve a língua materna? Porque os indígenas falavam dentro de casa. Eles falavam a língua indígena dentro de casa, e a minha comunidade indígena, que é Faxinal, que é onde eu nasci, não me criei na comunidade indígena Faxinal, mas nasci aqui. Meus 2 primeiros filhos nasceram aqui. A minha comunidade indígena, ela fala a língua indígena caigangue. Ela é uma comunidade que fala a língua caigangue. Então, aqui dentro da comunidade indígena não predomina o português, é o caigangue mesmo. Não sei se respondi a pergunta do Roberto. Então, vamos passar. Olha, gente, a professora Letícia acabou de colocar aqui no link, ou no chat, um link para o certificado, viu, pessoal? Quem precisar de certificado para aquelas horas, né, extras e tal, quem está na graduação, enfim. Tá no chat aqui. E a outra pergunta, que é para vocês duas, e aí quem responde primeiro agora é a Dai. O que vocês pensam sobre o marco temporal? Essa pergunta foi da Raquel. Vamos lá, esse nosso fantasma marco temporal. O marco temporal. O que é esse marco temporal, né? É dizer que as terras indígenas só podem ser declaradas e demarcadas a partir daquelas ocupadas em 5 de outubro de 1988, né? Data da promulgação da Constituição vigente atual. Essa questão do marco temporal, ultimamente, quando eu vou fazer alguma mesa e eu falo sobre, ou qualquer fala sobre, vocês desculpem também, que Kiara acordou, viu? Tá, as crianças tudo, né? Elas dormem, elas se fazem dormir, elas se acordam. Eu coloco muito dentro de uma perspectiva do que foi a ditadura na vida dos povos indígenas. O que foi a ditadura militar na vida dos diversos povos indígenas? Né? O que foi a invasão das terras chavantes? O que foi a colocada, né? Quando a gente fala sobre uma guerra biológica, né? Depois que começou a pandemia, nós, enquanto indígenas, começamos a pautar muito a guerra biológica. Durante a ditadura, muitas guerras biológicas foram iniciadas. Né? Várias terras Yanomamis foram contaminadas com o vírus da varíola,
com o vírus da febre amarela, a partir de objetos, de roupas, né, que os próprios militares jogavam dentro das terras indígenas. E isso aconteceu em vários outros territórios. Né? Assim como a escravização de vários parentes para as construções das grandes obras faraônicas. Né? Eu lembro que quando eu estudava ditadura na escola, eu nunca me esqueci disso, que falavam das grandes obras faraônicas da ditadura, né? Esse monte de ponte aí esquisita, esse monte de estrada que hoje está tudo velha, esburacada, porque eles, além de assassinos, estupradores, também eram corruptos, são corruptos, né? E o que foi, né? Toda essa intervenção recente, estou falando só da recente, na vida dos povos indígenas, né? E aí, em 88, demarcar as terras que estavam ocupadas a partir de 88. Quantos povos não foram expulsos dos seus territórios durante a ditadura? Ou não foram sequestrados dos seus territórios? Ou não foram assassinados em seus territórios e aí 2, 3, 4 sobreviveu, se escondeu e deu continuidade ao resto do povo? Né? Quantas dessas histórias não se repetiram entre diversos povos que a gente ainda sequer ouviu falar? Né? Vários povos que, por exemplo, estão nesse momento em estado de isolamento. E muitas vezes resultado dessas violências recentes. Né? Então, eu tenho colocado muito marco temporal nessa perspectiva, porque a gente também tem esse problema nacional da memória curta, né? E principalmente no que diz respeito aos povos indígenas. Nós sempre somos colocados num lugar assim que parece até era assim, o tempo das pedras. Né? É como se nós fôssemos muito lá atrás. Né? Então, eu gosto, às vezes, de trazer o lugar das nossas violências e de tudo que passamos nessa história presente, para que as pessoas vejam que a todo momento o nosso povo foi e é massacrado. Né? O que eu disse, ontem um parente foi assassinado no meio da sua comunidade, em frente à sua família, em frente aos seus parentes, em frente aos seus guias espirituais. Né? A sangue frio, de dia, pela Polícia Civil, acompanhados da FUNAI. Né? Quando a Regina fala do SPI, é extremamente importante a gente também pensar no lugar dessas institucionalidades para os povos indígenas. A quem a FUNAI serve hoje? A quem o SPI serviu? Né? A quem o Congresso Federal está servindo? Né? A quem essas instituições militares, sejam elas federais, estaduais, municipais, servem? Porque a todo momento estão exterminando os nossos jovens indígenas nas periferias, por exemplo. Né? Então, a quem essas institucionalidades servem? Né? Então, o marco temporal ele precisa ser muito bem caracterizado. Né? Atualmente, esse marco temporal está sendo colocado em cima da terra do povo indígena Xoclen. Eu tive uma guerra, uma luta muito ferrenha em Brasília por causa do povo indígena Xoclen. Porque quando o povo deles estava voltando do ATL, que foi o acampamento de agosto, eles estão lá desde junho, o ônibus deles foi atacado, aqui em Bauru, em São Paulo. Eles tiveram seus ônibus apedrejados. Pela proteção dos ancestrais, ninguém se machucou. Mas eles estavam em uma situação de muita insegurança, estão em uma situação de muita insegurança. Eles estão mais preocupados em o marco temporal sair favorável aos povos indígenas do que o contrário. Porque a terra do povo caingangue, ela fica entre 5 municípios de colonos. Então, são 5 forças políticas, são 5 forças racistas contra aquele território. Fora os demais, né? Enfim, poceiros, grileiros dos entornos de longe, que visam aquela terra indígena também. Né? E aí ele ganha esse status de repercussão geral e, a partir de seu julgamento, todos os territórios indígenas poderão ser avaliados a partir do processo desse julgamento. Né? Então, o marco temporal ele é mais uma institucionalidade contra os povos indígenas, que precisa ter essa caracterização dentro do que foi a ditadura, né, contra os corpos indígenas. Ontem eu recebi uma notícia muito acalantadora, mas igualmente triste como qualquer outra, porque demoraram 33 anos para reconhecerem a existência dos campos de concentração que foram criados durante a ditadura.
que prenderam os nossos parentes, que escravizaram os nossos parentes, que assassinaram os nossos parentes, que utilizavam corpos dos nossos parentes como locais de experiências científicas. Demorou 33 anos para começar a se denunciar isso publicamente, dentro dessas vias institucionais brancas e burguesas. Demoraram 33 anos. Então, qualquer reivindicação indígena, a memória, a retomada, a tudo que é nosso por direito, a terra, a uma alimentação segura, viva, saudável, sem veneno, sem agrotóxico, ela é pouca. Ela é muito pouca. Porque isso eu tenho dito para muitos parentes também. O que a gente quer não tem nome ainda. Porque só agora a gente está conseguindo sair debaixo de uma leva de muitos escombros. A gente está só agora conseguindo sucumbir de uma pilha de muitos corpos. Muitos corpos. Vocês imaginem que saíssem 5 bandeiras de São Paulo para, enfim, fazer qualquer outra coisa, e essas 5 saíssem com 2.000 cada, 2.000 parentes escravizados. Eram 10.000 parentes que iam ficar no caminho, que ficaram no caminho, porque essas bandeiras, elas aconteceram. Esses parentes foram levados nelas. Existem registros de bandeiras que saíam com 4.000, 5.000 integrantes e chegavam nos seus destinos com 52, 53. O que foi isso, se não genocídio dos povos indígenas? Né? Existe muita briga dentro da historiografia colonizada com relação aos termos genocídio, racismo. Né? Quantas brigas eu não tive dentro da universidade porque eu falava para o professor, isso daí, fulano era racista. Não, fulano não era racista, porque não existia esse termo naquele período. Né? E é isso. Nós, dentro dessa lógica burguesa, branca, colonizada, fica colocando sempre esses empecilhos para a gente falar o que de fato as coisas eram. E isso também é uma tentativa de apagar as nossas memórias, de apagar as nossas violências. Então, acho que eu já me estendi muito nessa resposta. E, inclusive, já tiver outra pergunta, eu já passo direto para a Regina e agradeço. Eu acho que não tem nenhuma outra pergunta. A Regina me falou aqui que eu poderia falar um pouco sobre a questão do marco temporal, porque ela levou o Miquel para dar uma voltinha, mas ela está ouvindo. E, assim, a parente Dai falou muita coisa interessante, e a parte, assim, que eu falaria um pouco sobre o marco temporal é que o marco temporal, assim como, por exemplo, a ditadura, né, relacionada aos povos indígenas, já era para ter, digamos assim, servido como um motor de propulsão para que a gente, ao invés de ficar assistindo um julgamento, né, realmente partir para cima, né? Porque eu acho que não tem mais o que eles tirarem da gente, né? Então, eu vi aquela cena assim das pessoas assistindo, brancos sentados em suas cátedras, decidindo o futuro de 300 povos. Eu fiquei pensando, como assim? Né? Como assim? Mas aqui, esse encontro se reforça cada vez mais isso, né? E eu acredito que em algum momento isso vai estourar, né? E vai estourar para cima deles, né? Porque a gente não vai acabar, né? Os nossos povos vão continuar aqui. São 521 anos deles tentando nos destruir, mas a gente sempre brota de novo, porque a gente nasce da terra, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, né? Para a gente não se estender, porque os bebês já estão pedindo passagem. E agradecer a todos, agradecer a Dai, agradecer a Regina pelas falas maravilhosas. Desde já, eu já deixo para a professora e para o CEAI que a gente possa pensar em transcrever essa fala, né? E servir isso como um texto para a gente poder ser utilizado das nossas próprias referências, né? A gente não precisar ficar usando referências de outras epistemologias, digamos assim, ou de outras matrizes epistemológicas. Queria agradecer a todos, dê um bom final de semana para todo mundo. E um beijo em todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite.
Agradecida a todos, foi maravilhoso. Muito obrigada aí, o SEAI, todo mundo que ficou até aqui, foi muito bom. Pessoal, depois a gente... fazer uma fotinha. Quem puder abrir o... Isso que eu ia falar, para a gente abrir a câmera. Desculpa, gente, sempre esqueço dessa tal dessa foto. Sempre a Raquel que lembra. Ah, professor Ione, saudades. Ali quietinha. Saudades dos nossos encontros. Estou aqui, dando tchau. Estou aqui. Vai lá, 1, 2, 3 e... Prontinho. Ah, peraí que a Regina apareceu. Aí, agora sim. Logo mais a gente posta o evento no canal do YouTube do SEAI, né? E a fala de hoje já está na fila para transcrição. Obrigado. Boa noite para todo mundo, gente. Boa noite a todos. Tchau, Boa noite. Tchau, Regina, Alexandre, Profione. Tchau, tchau.